BBX, conexões exponenciais. Muito bem, de volta com o RIC Notícias Dia Paraná. A gente vai falar agora sobre um apontamento em um índice que mostrou que Curitiba é a capital, que é a segunda melhor cidade do Brasil para se empreender e abrir negócios. Uma boa notícia aí pós-pandemia, né? Quando o contrário, muita gente fechou as portas. É um índice que foi justamente divulgado pelo Sebrae, né? O Índice de Desenvolvimento Econômico Local, e saiu em maio. Então, segundo a pesquisa, 20% dos municípios brasileiros têm alto ou muito alto índice de desenvolvimento econômico e a capital parece na vice-liderança, só perde para São Paulo. Por isso a gente vai ouvir agora o empreendedor e CEO de uma startup focada em mentorias de pequenas empresas, inclusive estendendo o assunto para os empreendedores de Londrina. O nosso entrevistado é o James Sick. Oi, James, bom dia para você, obrigada pela entrevista. O cenário anda favorável aí para o empreendedor, considerando esse resultado da pesquisa, o que a gente tem visto aí nesse momento, não vou dizer pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí, né? A gente ainda tem Covid, mas enfim, nesse momento melhor aí diante do coronavírus? Sim, eu acredito que é um momento muito oportuno, né, do ponto de vista, inclusive, de lançamentos, né, de tecnologias, fintechs que vêm surgindo a cada dia, que aportam recursos ou conhecimento para quem quer empreender, né? Muito se falava de transformação digital antes da pandemia, e depois da pandemia todo mundo foi forçado, de fato, né, a se transformar, e essa transformação veio em forma de benefícios para os empreendedores, né? Bom, muito bem. E aí, por exemplo, existe alguma área mais favorável, James? Existe algum setor que é mais favorável nesse momento? E a parte de serviços é o que vem a ter um favorecimento muito maior, porque por conta de todas as tecnologias que vêm surgindo, você faz uso dessas tecnologias para poder entregar o seu serviço, né? Acho que um dos principais setores que foram impactados foi o varejo como um todo, por conta dos fechamentos, mas a parte de serviços ela foi muito bem posicionada durante a pandemia. Muitas empresas surgiram, muitas empresas cresceram durante a pandemia com essa transformação digital toda que surgiu, né, durante esse processo. A própria BBX, a empresa que eu sou CEO hoje, ela surgiu por conta de uma necessidade, de uma oportunidade que foi mapeada durante a pandemia, né, a entregar conhecimento para pequenos e médios empreendedores usando redes de executivos espalhadas pelo Brasil. Então, foi uma oportunidade, né? O empreendedorismo, geralmente, ele está atrelado ou você empreende por necessidade, ou você empreende por uma oportunidade ou por um propósito, né? No Brasil é muito comum as pessoas empreenderem por necessidade, né? E eu acho que aí está o principal ponto de atenção para os empreendedores, porque empreender por oportunidade geralmente está atrelado a algum conhecimento técnico, um propósito também vem muito embarcado de um grande conhecimento técnico, mas quando você empreende por necessidade, nem sempre você está preparado, né? Tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de entendimento do que está envolvido no processo tributário, financeiro, fiscal, dentro do negócio que você escolheu para empreender. Então, acho que é importante, né, estar sempre preocupado com esse ponto. Acho que, inclusive, o fator de Curitiba estar muito à frente de outros estados, né, de estar só perdendo para São Paulo, tem a ver muito com essas iniciativas que ajudam o empreendedor nesse momento, né? O empreendedor que está começando, por exemplo, ele precisa muito da questão de gestão atrelada ao negócio. Então, as iniciativas que o Sebrae, por exemplo, fomenta do ponto de vista de capacitação, são de mega importância, né? Porque se você não conhece ou não domina o negócio que você está empreendendo, e você empreendeu por uma necessidade, saber os meandres do processo são fundamentais para você não ter uma ruptura, né, do processo. Agora, James, o ambiente de negócios voltou a ser favorável para empreender? Estou pensando, falando mesmo de momento político, momento econômico, esse ambiente já teve essa retomada? Não dá para a gente generalizar, né? Quando a gente generaliza para todo e qualquer setor, fica difícil de dizer que ficou favorável, né? Mas quando a gente começa a olhar para alguns setores específicos, né? E quando a gente fala do empreendedorismo, principalmente de necessidade, ele geralmente surge voltado a serviços, né?
ou um pequeno comércio. Então, para esses setores, eu acredito que sim, né, o momento político ele é muito delicado para empresas que se envolvem, por exemplo, com importação e exportação, porque você tem toda essa oscilação de dólar, você tem essa oscilação de comportamento de mercado financeiro que olha muito para essa questão política. Então, negócios que têm vínculo, né, que têm de alguma maneira, e por menor que sejam, né, que estejam ligados de alguma maneira com esse quesito, né, político e econômico, de fato, pode não estar tão favorável. Mas quando a gente olha para todas as tecnologias, quando a gente olha para tantas iniciativas que surgiram, que apoiam a abertura dos negócios, eu acho que é positivo sim. Eu falo com propriedade e com um ponto de vista próprio, inclusive, porque eu empreendo desde os 19 anos de idade, já são mais de 20 anos empreendendo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que todas essas fintechs, todas essas iniciativas que fomentam crédito, que trazem capacitação, né, para você se preparar um pouco mais antes de lançar o seu negócio, não existiam, né? E com a pandemia isso se acelerou absurdamente, novas fintechs surgiram. Então, assim, até na minha experiência como mentor de negócios, né, a principal dor é financeira, só que muitas vezes a dor financeira está atrelada à questão da gestão, né? O empreendedor ele muitas vezes não se prepara devidamente e o problema acaba se tornando financeiro. E essas fintechs elas vêm para apoiar justamente nessas rupturas ou nesses colapsos que acabam acontecendo do ponto de vista de falha de gestão desses pequenos negócios. Eu vejo como um momento oportuno, né? O ano passado foram mais de 4 milhões de empresas que foram abertas no Brasil, novos CNPJs, muito atrelado a essas facilidades. Você tem iniciativas da Caixa Econômica, por exemplo, que fornecem R$1.000 para quem quer empreender um negócio, mesmo você estando negativado, né? Você tem em Curitiba um movimento que também fornece crédito. Então, todas essas iniciativas, além das fintechs, né, não dá nem para citar o nome, que são tantas que surgiram, mas que fomentam oportunidades usando fundos de crédito, os famosos FDICs. Então, eles convertem esses créditos em favor dos empreendedores, né? Então, você consegue ter crédito não só para fluxo de caixa, mas também para a abertura do negócio, no caso de um empreendedor que está começando do zero, né? Obrigado, James, pela sua participação aqui na Jovem Pan News Curitiba e também Londrina, no nosso RN Dia Paraná. Um forte abraço, até a próxima. Obrigado, até. BBX, conexões exponenciais.